Vamos lá, minha gente, vamos dar continuidade aí nas nossas aulas de língua portuguesa dessa semana aí, né? Vamos falar agora sobre os sinais de pontuação, tá? Que são aqueles sinaizinhos que a gente encontra nos textos que a gente lê e eles fazem com que a gente compreenda o contexto, né, em que está sendo argumentado os fatos de um texto, né? Ele faz com que a gente entenda a entonação, né, do que o autor daquele texto quis dizer. Então, esses sinais, né, esses códigos que existem aí no meio do nosso texto, ele facilita muito a nossa leitura, né? Porque se a gente tiver que indicar uma pergunta, a gente sabe que tem lá um pontinho, etc. E a gente faz a entonação correta para indicar essa pergunta. Então, vamos começar falando sobre o ponto final, tá? Esse pontinho aqui, ó. Ele indica o final de uma frase, certo? O final de um período. Exemplo, eu quero mais macarrão. Simples assim, eu quero mais macarrão. Acabou. Ponto final, certo? Então, eu já terminei o que eu queria dizer, ponto final. Acabou o meu período, ok? Ponto de exclamação. Esse pauzinho aqui com a bolinha embaixo, ou o lápis, a borracha, lembra que a gente falava assim? Indica vários sentimentos: admiração, surpresa, ordem, espanto e outros mais, né? Usa-se também depois da interjeição, tá, minha gente? Lembra da interjeição? Palavrinhas que exprimem sentimentos, emoções, lembra-se disso? Então, vamos dar os exemplos aqui de ponto de exclamação. Exemplo. Puxa, como você está bonita, tá? Ó, puxa aqui, ó. O puxa é uma interjeição, tá? Sempre que eu ponho uma interjeição numa frase, eu tenho que usar o ponto de exclamação logo em seguida, tá? Como você está bonita, tá me indicando o quê? Uma admiração, ó, como ela está bela, né? Jura que ele disse isso? Olha só, nessa frase eu posso usar dois pontos, dois sinais de pontuação, porque além de ser uma pergunta, é uma pergunta que está indicando surpresa, certo? Então eu posso usar o ponto de interrogação para me indicar que é uma pergunta e posso usar a exclamação junto para indicar que eu estou assim super surpresa com aquilo que está sendo me relatado, tá? Outro exemplo. Foi ele o vencedor, ok? Uma surpresa muito grande. Nossa, foi ele o vencedor, ok? Tenho que usar aí o ponto de exclamação para indicar que eu fiquei muito surpresa. Seja rápido. Aí eu tô indicando uma ordem, tá vendo? Ó, o ponto de exclamação, ele também pode me indicar ordem, tá? Que horror! Está indicando o quê? Espanto, certo? Então, tenho que usar também aqui o ponto de exclamação. E, ui, que susto, certo? Ui, olha aí o ui de novo. Ui é o quê? Interjeição. Então, toda vez que eu uso uma interjeição, eu uso o ponto de exclamação aí para confirmar a minha interjeição, tá? Que susto! Uma situação aí de pavor, de, sei lá, de surpresa, pode ser de espanto, pode ser de várias coisas, tá? Pode ser até uma situação engraçada, cômica, né? Mas está dando uma ênfase aí à frase, né? Tá dizendo que de alguma maneira a gente ficou admirado, nem que tenha sido com um susto mesmo, com um pavor, com um espanto, etc e tal. Então a gente usa aí o ponto de exclamação. Vou dar uma pausa porque eu vou trocar de folha. Aliás, esse vídeo vai ter várias pausas, tá? Porque são várias folhinhas. Calma aí que eu já volto. Vamos lá, vamos falar então da vírgula, tá? Que é esse sinalzinho aqui, ó, parece uma cobrinha, tá? Indica uma pausa. Ela é usada também para separar termos que exercem seriação, tá? E para isolar o vocativo. Vocês vão entender tudo isso aqui agora nos exemplos. Indicar uma pausa numa frase, ó. Preciso de mais canetas. Pausa, vírgula, mas não tenho espaço para guardá-las, certo? Então, aí a vírgula fez a função de dar uma pausa aí nessa frase, né? Para que a gente tome fôlego, ok? Segunda frase. O menino berrou, chorou, esperneou e dormiu, ok? Então, são termos que exercem seriação. Ah, esse papel não para hoje. São termos que exercem seriação, correto? Então, ele tá separando o quê, ó? Tá separando vários verbos. Chorou, esperneou, dormiu, ok? Então, o menino berrou, chorou, esperneou e dormiu. Lembrando que sempre a última palavra dessa seriação sempre tem que ser antecedida por um e, né? Então, o menino berrou, vírgula, chorou, vírgula, esperneou e dormiu, ok? Outro exemplo. Querida, vírgula, não há mais nada a dizer, certo?
O querida aqui nessa frase, ele tem a função de vocativo. O que que é o vocativo? O vocativo dentro de uma frase é como se fosse um chamamento, tá? Então, por exemplo, se eu dissesse aqui, ó, João, não há mais nada a dizer, o João também seria o vocativo da minha frase, tá? Então, sempre o vocativo vai ser separado por vírgulas, tá? Então, querida, não há mais nada a dizer. João, pegue o lençol e dobre. Meus caros colegas, vírgula, estamos aqui à disposição, certo? Então, o vocativo sempre vem e depois dele sempre vem uma vírgula, ok? Vamos lá para o ponto e vírgula, que é esse pontinho com a cobrinha embaixo, tá? Separa um período que já está dividido por vírgulas, certo? Então, é uma pausa um pouco maior que a vírgula, mas ela é menor que o ponto final, tá? Então, exemplo. No mercado, vírgula, comprei tomates, frutas, pães e uma torta. Pausa. No açougue, comprei frango e carne. Então, eu já estava aqui com um período, né, que era separado por vírgulas, tá? Para eu não ter que terminar a minha frase e começar outra, então eu ponho um ponto e vírgula e continuo o meu assunto. No açougue, vírgula, comprei frango e carne, ok? Então, o ponto e vírgula, ele separa um período já que já tem vírgula nele, tá? Continuando já. Vamos lá, voltando aqui, travessão, que é esse sinalzinho aqui, né, que a gente geralmente encontra nos textos quando há diálogo, né? O travessão, tá? Ele introduz a fala de um personagem, certo? Por exemplo, Maria disse satisfeita, 2 pontos. Travessão, porque vai indicar a fala da Maria. Que delícia de pudim, ok? Então, travessão sempre vai indicar aí as falas dos personagens de um texto. Reticências, que são esses 3 pontinhos aqui, tá? Que eles, quando que a gente usa, né? Ai, o Tuxê não para de latir hoje, gente. Vamos lá. As reticências usadas para indicar a interrupção de um trecho, supressão desse trecho, tá? Pode também indicar continuidade a uma frase óbvia, ok? Vamos dar exemplos para vocês entenderem tudo isso aí que eu falei agora. Exemplo, primeiro, é uma fala, tá? Senhor João gostaria de... E entrou a mãe. Ou seja, ele ia falar com o senhor João, mas aí entrou a mãe e interrompeu a fala dela. Vocês vão encontrar isso muito em textos, tá? Por que a gente usa esses 3 pontinhos? Porque ele tinha mais coisa para dizer e acabou não sendo dita porque a mãe entrou, ok? Outro exemplo de reticências, aí, ó. Aí eu tenho um parênteses com 3 pontinhos e tem uma continuação aqui com uma frase. Onde está ela agora? O que isso quer dizer? Esses 3 pontinhos que vêm antes dessa informação aqui, dessa frase, quer dizer que antes disso aqui, tá? Tinha um outro trecho que foi escondido, certo? Isso acontece muito nos textos que a gente vê em sala de aula, sabe? A gente já viu alguns textos na apostila em que tem aqueles 3 pontinhos no meio do texto, certo? Esses 3 pontinhos no meio do texto, que são as reticências, né? Quer dizer que uma parte desse texto foi suprimida, ela foi escondida, tá? Outro exemplo. Eu gostei da nova casa, mas do quintal... Ou seja, é a continuidade a uma frase óbvia. Quer dizer que eu não preciso terminar essa frase, certo? Só de eu usar essa entonação, mas do quintal, e pontuar corretamente com as reticências, a pessoa que está me ouvindo, né, ou que está lendo, ela já entendeu o final dessa frase, né? Então, as reticências também são usadas para frases óbvias, né? Ela deixa, né? Ela dá a entender um final que a pessoa já sabe, então nem precisa terminar essa frase, ok? Vamos lá. Ponto de interrogação, que é esse cabinho do guarda-chuva aqui com o pontinho embaixo, tá? Indica uma pergunta, gente. Exemplo, que horas são? Toda vez que eu vejo esse sinalzinho aqui, esse sinalzinho, né, eu tenho que entonar minha voz para que dê a ideia de quem esteja escutando que eu estou fazendo uma pergunta, certo? Os 2 pontos, são um pontinho embaixo do outro. Ele é usado para introduzir uma fala ou iniciar uma enumeração. Então, por exemplo, aqui, ó, dentro de um texto, você pega esse trecho aqui, ó. Ele respondeu, 2 pontos, tá? Dá uma sensação aí de suspense, né? Aí entra o travessão, obviamente, não, muito obrigado, certo? Então, o respondeu aqui, vem os 2 pontos, né? Tá dando aí a introdução de uma fala, né? Ele respondeu 2 pontos. Não, muito obrigado,
tá? Outro exemplo, a gente vai entrar aqui na enumeração. Quero lhe dizer algumas coisas, 2 pontos. Olha aí a sensação de suspense de novo, tá? Não converse com estranhos, não brigue com seus colegas e não responda à professora. Provavelmente sua mãe dizendo isso, certo? Então, eu tenho esses 2 pontos aí, porque ela vai começar a enumerar o que ela não quer que você faça, ok? Não converse com estranhos, vírgula, não brigue com seus colegas e não responda à professora, certo? E agora vamos falar aí dos parênteses, que são esses sinaizinhos aqui, que a gente usa muito em matemática também, tá? Só que aqui em língua portuguesa ele tem outra função. Usados para separar palavras ou grupos de palavras nas frases, tá? Dando uma explicação ou um comentário pessoal. Por exemplo. Então, vamos ver aí, ó, o que isso quer dizer? Que sempre vai separar essas palavras do restante da frase, tá? Ou seja, se eu tirasse essa informação dessa frase, a minha frase inicial, ela não perderia o sentido. Se eu tirasse aqui, ó, o mais alto, vamos pensar, aquele menino é muito educado. Eu não mudo o sentido da minha frase, certo? Só que eu tô dando uma informação adicional aí para essa minha frase, né? Então, ele sempre vem entre parênteses, tá? É uma informação adicional aí para minha frase, tá? Próximo. O diretor não autorizou nós sair da quadra. Não acredito. Ou seja, eu tô fazendo um comentário pessoal dentro da frase que estou dizendo, certo? Então, isso também vem entre parênteses, ok? Aspas, são essas 2 cobrinhas aí que ficam no alto, tá? Indica uma citação, certo? Ou seja, alguém que disse alguma coisa, você vai citar alguém, certo? A fala não é sua, portanto, você vai colocar entre aspas, porque é uma expressão que não é sua, certo? Você está se apossando da fala de outra pessoa, então você tem que usar aspas justamente para mostrar que não foi você o autor daquela frase, certo? Destacar uma expressão, tá? Dar mais importância para uma palavra dentro de uma frase, né? Ou para que a pessoa perceba mais claramente aquilo que você quer dizer, aquilo que você quer demonstrar. Dar intenção irônica a um período. Vamos ver aí, ó. Exemplo. Aí a gente vai falar da citação, ó. Como disse Ziraldo, o livro alimenta a alma, ok? Então, é uma citação que não foi você que disse, foi o Ziraldo. Então, eu tenho que colocar essa citação entre aspas, para demonstrar que não é uma frase minha, tá? Vamos dizer aí, para destacar uma expressão, vamos lá. Cebolinha disse, não quero ir, certo? Então, você coloca aí as aspas no quero, que é para você fazer com que o leitor preste atenção a essa palavra, né? Tá destacando aí, né, uma expressão. E para indicar ironia, olha só, aquela piada foi muito engraçada, quer dizer, ela não foi nada engraçada, né? Então, as aspas também podem indicar aí uma ironia dentro de uma frase, ok? Gente, beijinhos, até a próxima semana. Um beijão pro Tá Com Saudade, tá? Beijos.